Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, a comunhão com o Espírito Santo seja com você e comigo nessa noite. Declaramos isso, que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Sem Ele nada somos, nem queremos ser nada sem o poder do Espírito Santo. Honra e glória ao Senhor Jesus. Honra e glória ao Deus Criador do céu e da terra. É noite de culto, é noite de declararmos que nós amamos Deus. O louvor já nos levou a essa adoração, a expressarmos esse amor por Deus, essa paixão por Jesus. Nós precisamos de uma geração apaixonada por Jesus Cristo. E quem está conosco aqui à noite, entende que eu fico buscando a alma das pessoas no lugar. Nós precisamos nos encontrar em alma, para a gente se entender, para nós de fato estarmos na mesma frequência. E eu, enquanto passeava com meu olhar, porque o olhar ele é a entrada para a alma, né? Eu observava os adolescentes e jovens, adolescentes e jovens. E eu percebi uma geração de adolescentes e jovens apaixonados por Jesus nessa igreja. Eita geração bonita. Essa geração de adolescentes e jovens aí tem que estar muito apaixonado por Jesus. Porque são vocês que vão enfrentar o anticristo assim cara a cara. Mas ai dele, né? Porque vocês estão firmados em Jesus Cristo, não vão negar o nome de Jesus, vão estar firmes em Jesus Cristo. E eu tinha que expressar esse olhar que eu tive sobre os jovens dessa igreja. Deus seja louvado. Sabe, irmãos, nós somos, eu queria me apresentar juntamente com a Yara como restauradores de sonhos. Eu acho que a nossa vida, o nosso trabalho na semana, seja em clínica, seja em gabinete pastoral, por onde nós andamos, a gente tem que ser restaurador de sonhos, levar essa geração a sonhar de novo. E nós estivemos aqui de sexta até hoje de manhã e continuamos restaurando os nossos sonhos junto com os sonhos de vocês, porque nós buscamos palavra de Deus antes de virmos para Luiz Eduardo Magalhães, madrugadas de oração, tentando buscar uma frequência com o Espírito Santo, porque Ele é que conhece o coração de cada um e conhece o nosso coração. Ele é onisciente, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, então Ele sabe o que vocês precisavam. E eu busquei no Senhor, Pai, que palavra levar? E Deus revelou a palavra que nós deveríamos sair do Egito. Só recapitulando um pouquinho aos casais e aqueles que não estiveram conosco, tenha a curiosidade de encostar num casal desse, porque esses casais que estiveram aqui, queridos, eles estão cheios da unção de Deus, eles estão cheios de poder. Se você só encostar nele, você vai sentir um choque do Espírito Santo, sabe? É assim, eles estão assim, amém? Então, né? Porque eles saíram do Egito, do pecado, do cativeiro do engano, do cativeiro da escravidão, e nós fizemos uma travessia com eles pelo deserto. Primeiro tem que sair do Egito, clamar a Deus, eu preciso sair desse jeito que eu estou vivendo. Para sair do Egito e enfrentar os desafios, logo de cara. Faraó fez algumas propostas indecentes para aquele povo, mas Moisés estava focado, ele tinha a direção de Deus, ele não desistiu, e até que eles saíram do Egito, atravessamos o deserto, aprendemos a enfrentar gigantes e a reconhecer gigantes na nossa família, gigantes transgeracionais, através de maldições hereditárias, maldições familiares. A Yara trouxe palavra para nós nessa manhã, de nós, ontem de manhã, ontem à tarde na verdade, você identificar os gigantes
que tem assolado, tem colocado medo na sua família, fortalezas que a tua família tem enfrentado. E ontem nesse lugar, as muralhas caíram, as barreiras caíram, e nós marchamos. E aí o que o Espírito Santo me coloca no coração já há muitos dias, é a palavra de restituição. Nós precisamos ser restituídos, ou lutar por aquilo que pela graça Deus já tinha nos concedido e nós perdemos. E vários textos na Bíblia falam sobre restituição. É a ação de pegar de volta aquilo que foi teu, dado por Deus. Nada é nosso, tudo é dado por Deus. Por isso quando a gente canta aquele hino, né? Restitui, restitui, Senhor. Eu quero de volta o que é meu. Eu quero de volta o que é meu, mas porque o Senhor me deu. Então, eu quero de volta. E o Senhor me levou então a olhar um pouquinho a trajetória de um homem segundo o coração de Deus. Quem é o homem segundo o coração de Deus? Davi. Mas às vezes Davi não era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem seguindo o seu próprio coração. E teve momentos na história de Davi que ele não era um homem segundo o coração de Deus. Ele contou com a graça de Deus, porque o Davi andou muito distante de Deus. Ele tinha unção, ele foi ungido sacerdote. E esse texto eu quero ler contigo, pelo menos alguns versículos, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Até aqui. Depois nós vamos buscar algum outro versículo. Nós vamos tentar entender um pouco. Vamos pensar assim, uma aula de escola bíblica. Quem foi Davi? Muito pequeno, foi muito jovem, foi ungido rei por Samuel, porque Deus tinha um propósito de colocar um rei segundo o coração dele. A nação tinha escolhido o Saul, segundo o coração do povo, e Saul então foi um rei bom enquanto andou nos caminhos do Senhor, mas quando a inveja tomou conta de Saul, ele começou a perseguir Davi, aquele homem que dedilhava a flauta e tirava o espírito de angústia do rei Saul. Então Davi, ele era um poeta. Davi foi um homem apaixonado por Deus, um compositor, o escritor da maioria dos salmos. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele era também um homem segundo o coração de Deus, porque da tribo de Davi nasceu o homem que era de fato segundo o coração de Deus, que era Jesus Cristo. Então quando fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque da tribo de Judá, cujo Davi era dessa tribo, ia nascer o Messias. Então o Messias era o homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele prefigurava uma profecia daquilo que Jesus seria no futuro, certo? Então esse é o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele não era o homem segundo o coração de Deus quando ele colocou a poligamia no seu caso, nos seus casamentos. Teve um homem que teve 7 filhos, com 7 mulheres diferentes. Foi um homem que errou muito com seus filhos.
teve caso de incesto na família de Davi. Davi, ele fugia de Saul, ele estava com medo durante muito tempo. Aí ele compõe os salmos do medo, quando ele estava nas fortalezas, quando ele buscava a presença do Senhor. Ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou porque ele levantou aquela palavra, que não que se toca no ungido do Senhor. Então ele era um homem sério, mas ao mesmo tempo ele vacilava na caminhada. Enquanto nesse contexto que nós lemos aqui, o que aconteceu? O Saul perseguindo Davi. O Davi então foge e vai se refugiar no campo dos filisteus, os arqui-inimigos da nação de Israel, os filisteus. Vai lá o Davi, ele se encontra com o rei Aques. O rei Aques então dá uma terra para o Davi com seus 600 soldados, juntamente com suas famílias, e esse lugar era Ziclag. Davi, nesse período que ele esteve em Ziclag e junto com os filisteus, buscando refúgio no inimigo, Davi usou os artifícios da mentira muitas vezes para se proteger, mas ele também defendeu o rei Aques em algumas batalhas, e ele conquistou o coração desse rei filisteu. Aí quando o rei filisteu então foi para uma outra batalha, juntar com outros 4 reis filisteus, aí o Davi foi junto com seus 600 homens, e lá pelas tantas 4 reis desconfiaram do Davi. Esse homem é fugitivo de Saul, esse homem é perigoso, esse homem pode nos usar e pode nos matar na batalha. Rei Aques, esse camarada não vai com a gente. E ali então o rei Aques chega para o Davi e fala: Davi, volta, porque você não é bem-vindo aqui. Aí o Davi então volta para Ziclag, e quando ele volta para Ziclag, ele percebe que a cidade de Ziclag tinha sido invadida pelos amalequitas, levaram suas mulheres, levaram seus filhos, levaram toda a riqueza da cidade e colocaram fogo. Ponto. Essa é a história bíblica. Essa é a teologia da pregação. Falei: tá bom, Espírito Santo, mas e como nós vamos chegar no coração das pessoas com essa palavra? Simples, Deus. Na igreja, normalmente tem 2 grupos de pessoas, ou mais, mas vamos começar com 2 grupos. Primeiro, aquele grupo de pessoas que durante um período, envolvidos em mentiras, e estando na companhia de filisteus, deixam as suas casas desprotegidas. Foi o caso de Davi com seus soldados. Eles foram para uma batalha, eles foram muito longe, mas eles deixaram a casa dele desprotegida. Esse é um primeiro grupo de pessoas que nós encontramos aqui. Homens que desprotegeram as suas casas. Como nós estamos terminando um retiro de casais, e nós falamos sobre enfrentar gigantes, e nessa noite é a palavra da restituição, mas só para a gente entender como que acontece uma restituição, nós temos que entender por que nós perdemos as coisas. Nós perdemos coisas, e perdemos família, e perdemos filhos, e perdemos as nossas casas, porque a gente anda em companhia de filisteu. A gente anda na companhia de pessoas que nós não deveríamos andar. Recentemente eu preguei sobre o livro de Esther, e o livro de Esther é difícil de você compreender, porque você tem que tirar a rainha Vasti de cena. Para a gente que é restaurador de casamento, se a gente estivesse lá no império do rei Artaxerxes, a gente ia fazer uma visitinha nele e tentar entender, salvar o casamento da rainha Vasti com o rei. Nós somos restaurador de casamentos, mas Deus tinha um propósito de colocar uma Esther. Aí é melhor você começar a ler o livro de Esther do capítulo 2, fica mais fácil. O capítulo 1 é uma transição de rainhas. Mas o rei Assuero, ele comete os erros que a maioria dos homens comete. O rei Assuero, ele fez uma festa, ele fez um banquete no seu palácio. A palavra do Senhor diz no capítulo 1 que ele teve 180 dias de festa, e que eu chamo 180 dias de ociosidade. Casamento começa a ser destruído quando os homens estão ociosos, quando tem muita festa, quando tem muito banquete nos seus palácios. Casamento se desfaz quando homens e chefes de família são dados aos vícios. Foi o caso do rei, ele já estava embriagado com o vinho.
Casamento se desfaz quando a luxúria toma conta do casamento e você se esquece de quem é o Deus da provisão, e você faz da provisão o seu próprio Deus. E diz o texto do livro de Esther que na festa do rei eram copos de pratas, de ouro, era finíssimo, era muita luxúria. E casamento se desfaz quando você leva e recebe conselho de homens ímpios. Esses 4 quesitos aqui estão no livro de Esther, no primeiro capítulo. E aí então o rei Assuero vai buscar conselho com os nada sábios do seu reinado. Eles dão um conselho terrível, se faz um decreto contra Esther, contra todas as mulheres. Então daí a rainha Vasti é afastada do rei, pelo menos da função de rainha chefe. Talvez ela não deixou de ser esposa do rei, mas da função de rainha chefe ela deixou. No capítulo 2, versículo 1, quando você começa o livro de Esther, diz assim: passado o furor do rei, passou o furor, ele lembrou-se de Vasti, sua mulher, e do que tinha decretado contra ela. Aí era tarde. Tem momentos na nossa vida que a gente lança decretos na nossa família. A gente coloca decretos contra as nossas esposas, ou esposas colocam decretos contra o marido, e o casal contra os filhos, e filho contra o pai. Que momento é esse? Momento do ímpeto, da fúria, do descontrole, da embriaguez, do vício, das más companhias. Você começa a lançar decretos contra o seu casamento, contra a sua família. Mas tem um dia que abaixa o furor. E aí você vê o estrago que você fez na sua casa. Isso está acontecendo com os soldados de Davi, homens experientes na guerra, mas desprotegeram a sua casa. E quando eles voltaram, as suas mulheres, as filhas desse pessoal estavam feridas, a cidade estava queimada e as mulheres feridas. Quantas feridas por causa da nossa ausência na nossa casa, maridos, nós causamos nos nossos filhos. Quando eu dou curso para líderes, eu trabalho 1 Pedro capítulo 3, porque 1 Pedro capítulo 3 fala sobre 4 pilares de um lar forte e firme, de um marido, homem, e as mulheres vão falar amém depois. Homens, um bom líder de casa, ele tem que ter como princípio 4 P's no seu casamento. P's de pato, quais sejam? Presença, um sacerdote do lar, um pai, um esposo. Ele tem que estar presente na sua casa, porque se ele estiver presente na sua casa, ele vai desenvolver o segundo P, que é a prioridade. Muitas vezes nós usamos jargões. A minha família é prioridade, os meus filhos são prioridades. Então faça um reloginho na sua agenda e vê de 7 dias de semana, tantas horas, quanto tempo de fato aquilo que é prioridade na sua vida, você tem dedicado a eles. Quanto tempo você tem dedicado aos seus filhos? Quanto tempo você tem dedicado às suas esposas? Nisso me leva a um terceiro P, a percepção. Um homem que está presente no seu lar, um homem que tem a família como prioridade, quando ele chegar no ambiente da casa, ele percebe assim, ele tem a sensibilidade de saber, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com a minha esposa, tem alguma coisa errada com os meus filhos. Ele é perceptível, ele é sensível, ele consegue enxergar o ambiente, porque ele não está ausente, ele é o cara que protege. E um homem que tem presença no lar, que tem o lar como prioridade, que tem percepção de como está a sua família, ele é envolvido de um caráter, onde ele tem uma personalidade de um homem santo. Personalidade. Homens sem caráter, homens que levam ruínas para sua família por irresponsabilidades.
o apóstolo Pedro fala: não adianta nem orar, se você não está com esses 4 P's, homens, não adianta nem orar, porque se você orar, tuas orações não chegarão, não passarão o teto da sua casa. O apóstolo Pedro falando, pai da igreja primitiva, homem casado, que com certeza tinha muitas encrencas com a sua família, né? Davi abandonou a sua casa. Davi, enquanto ele estava fugindo de Saul, mentiu, se envolveu a derramar tanto sangue. O homem segundo o coração de Deus se tornou um homem sanguinário, de tal forma que quando ele foi construir o templo, não lhe foi permitido construir o templo. Foi o seu filho Salomão que construiu o templo. Como que um homem segundo o coração de Deus me comete essas gafes, irmãos? Como que um homem apaixonado por Deus comete esses casos de poligamia que a gente vê aqui? E nesse período, Davi ficou aproximadamente 1 ano e 7 meses, quase 2 anos, sem consultar a Deus. Ele se envolveu em tantas coisas que ele se distanciou de Deus. E quando eles voltam, há um choro, há um lamento por aqueles homens, porque quando eles viram a cidade em ruína, eles choraram até perder todas as suas forças. Eu acho que isso aqui é quebrantamento. Eu penso que isso aqui é uma possibilidade de começar uma restituição com o quebrantamento dos homens. Chorar até perder as forças. Mas teve um momento do dia, e o texto disse para nós aqui, que Davi se reanimou no Senhor. Esse homem que andou 1 ano e 7 meses longe de Deus, agora ele vai se reanimar no Senhor. Aí ele manda chamar o sacerdote, o Abiatar, sacerdote? Sim. Manda trazer a estola sacerdotal, manda trazer o urim e o tumim, que era uma forma de consultar a Deus, que tinha na estola dos sacerdotes. E Davi então vai consultar ao Senhor, depois de 1 ano e 7 meses, depois de um tempo longe de Deus, vendo a ruína que ele causou, ele vai consultar a Deus. Eu penso que isso é encontro de casais. É um tempo que eu coloquei tudo em ruínas. A minha família, os meus filhos estão prisioneiros, cativeiros dos amalequitas. Aí você consulta a Deus. Aqui eu quero encher o teu coração de esperança. Mesmo que a casa tenha pegado fogo, mesmo que você já não tenha mais contato com seus filhos, busque no Senhor e consulte ao Senhor de novo. Amém? Busca, consulte ao Senhor. Eu vou ou não vou? Eu vou buscar a minha família. Primeiro grupo de pessoas, os Davis quebrantados. Tá bom, o Senhor fala, pode ir, e vai ter libertação. Libertação foi o nosso tema desse final de semana, e houve libertação. E a noite agora é restituição. Vai lá, e você vai pegar tudo de volta. Pois bem, aqui nós vamos encontrar um segundo grupo de pessoas. Quando Davi estava indo para a batalha, na metade do caminho, 200 dos seus soldados cansaram. Aí Davi falou, vocês ficam aqui, cuidem da bagagem, e nós vamos para a batalha. Então eu quero dirigir a minha palavra aqui agora, para homens e mulheres, jovens, que perderam as forças para continuar batalhando pelos seus filhos. Homens que no meio da batalha não aguentamos mais.
Davi, a gente não aguenta. Estamos desistindo da batalha. O Davi, vocês ficam e 400 homens vão. Só adiantando um pouquinho o texto, quando Davi volta, agora ele conquistou todas as coisas, ele vai devolver as suas filhas, seus filhos, a sua esposa, e os despojos, tudo que eles pegaram de volta, vão devolver para esses homens que estavam cansados na beira do caminho. Aí alguns dos guerreiros de Davi falam, não é justo, não é justo, a gente foi para a batalha, a gente conquistou, e nós vamos agora distribuir os despojos com ele. Aí Davi então vai promulgar um edito, que é válido para Israel, sobre essa lei da restituição. Eles não foram na batalha com a gente, não porque eles não queriam, porque eles estavam cansados. E aqui eu vejo a igreja do Senhor. A igreja é o lugar de quando alguém está cansado, você marcha por ele. Quando alguém está desanimado, é você que tem que lutar por aquele que está desanimado. Se a igreja encontrar casamentos na beira do caminho, que já perderam as forças para continuar, a igreja dá um descanso para esse povo, dá um tratamento para esse povo, dá alimento para esse povo, e fica tranquilo, que nós vamos lutar por ti. Uma das coisas que nós temos aprendido como conselheiros de casais, é que às vezes nós é que temos que lutar por aquele casamento que já está arrebentado. Uma vez eu fui orar por uma senhora, ela chorava tanto, tinha tanta depressão, queridos, tanta depressão, que o olhar dela aqui, ó, meu Senhor, misericórdia, tinha uma cavinha, era fundo, sabe, de tantas lágrimas, aquela mulher não tinha mais força para nada. E ela falou para mim, Wilson, eu estou morrendo. Eu falei, eu sei, mas eu não sou um homem que deixa alguém morrendo desse jeito. Eu comecei a orar com aquela mulher, e para a glória do Senhor, eu levei sonhos para ela de novo. Ela não morreu, demorou para morrer, incomodou muita gente ainda. Igreja é isso. Igreja é alguém que luta pelo cansado. Amigo da alma é isso. O amigo da alma é aquele que fala, eu não te abandono, você só vai descansar um pouquinho, deixa comigo, eu luto por você, eu batalho por você, eu tenho fé por você. Aqui eu vejo esse grupo de cansados, mas eu vejo uma igreja também, que pode lutar por você, mas eu vejo uma igreja egoísta também, que não acha justo. E aí Davi nos ensina, com os cansados, você tem que lutar, e você tem que devolver para ele a dignidade. Igreja é lugar de devolver para o cansado a dignidade de novo, a bênção de novo. A igreja é alguém, ou é uma instituição, que só está nesse mundo para cuidar, levar salvação, levar cura, levar libertação. Ora, que uma igreja parar de fazer isso, ela deixou de ser sal na terra e luz no mundo. Igreja é o lugar de cuidar do cansado. Tinha muita gente cansada no nosso retiro. Tinha muita gente já desistindo. Aí o versículo 18, capítulo 30, versículo 18. O texto diz para nós: assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas,
nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também Davi tomou todas as ovelhas, o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: esse é o despojo de Davi, essa é a conquista de Davi. Sabe, irmãos, faltou uma coisa no nosso retiro de casais. E que essa uma coisa que faltou no retiro de casais, nós vamos fazer agora. É resgatar os seus filhos das mãos dos amalequitas. Os jovens que aqui estão conosco, cujos pais estiveram conosco nesse final de semana, teve um momento que a gente falou: não é justo muitas vezes a gente cuidar de um casamento, tratar um casamento, mas não tratar das feridas que esse casamento já causou na geração. Ora, eu quando faço terapia de casais, eu não tenho problema nenhum de colocar o filho menor, o filho maior junto com o casal. Por quê? Porque lá na casa, essa criança não foi poupada de nada. Pancadaria, brutalidade, xingamentos, praguejamentos, não filtraram nada. Aí eles perguntam para mim: pastor, eu não tenho quem deixar os meus filhos. Traga os teus filhos. E quando as crianças estão, porque ali pega fogo, né, irmãos? No gabinete de aconselhamento pega fogo. É tão interessante as coisas que de repente eu tenho usado a técnica de ter um papel em branco junto comigo. Às vezes eu tenho um lencinho em branco. Quando a coisa ferve, eu falo: daqui para frente, quem está com o lencinho não abre a boca. Você pega o lencinho, deixa só o outro falar. E o outro está soltando o fervor, né? Aí o outro quer: você está com o lencinho, aguenta aí. E as crianças ficam olhando. Aí eu ministro na vida daquele casal, ensino eles a esperar o desabafo do outro, a angústia do outro. Aí um pequenininho ficou me olhando assim. Falei: agora eu vou ministrar na vida dele. Tem que ministrar na vida das crianças. Tirar dos pequeninos, porque a tendência da criança num lar disfuncional, num lar bagunçado, num lar bruto, a criança tende a imaginar que ela é o problema, que ela é o que causou o problema. Ela se sente culpada. Aí você tem que chegar no nível da criança, na frequência das crianças, na altura das crianças. De preferência ajoelhar para ela ver que você está do mesmo tamanho dela. Ministrar na vida do pequenino. E falar para aquele roxinho que está assustadinho com aquela confusão, e falar: querido, você não tem culpa disso. É culpa do papai e da mamãe. Papai e mamãe são adultos, eles vão dar conta de resolver. Pastor está aqui ajudando. Pastor ora por você, pastor te protege. Se trata do marmanjo e da marmanja. Nós trabalhamos aqui que tem casamentos que já estão com uma mulher hemorrágica de 12 anos, só hemorragia, só caindo, saindo, não tem força nenhuma, que tem que encontrar com o Senhor, tocar nas vestes do Senhor e recuperar forças. Nós falamos aqui de casamentos de 18 anos encurvados, a cura da mulher encurvada, casamentos que estão, olha, 18 anos assim, mulher encurvada, não olha para frente, não olha para o sonho, não olha para o horizonte, só consegue enxergar a sua própria dor. Falamos aqui de casamento paralisados há 38 anos, quando Jesus visita aquele homem de 38 anos no tanque de Betesda, e vai em direção a ele. Jesus vai na alma daquele homem. São casamentos, de uma forma simbólica aqui, e a gente tratou, mas os nossos filhos já estão na mão dos amalequitas. Tem filho que já está na mão do amalequita da droga, do álcool, da farra.
das perversões sexuais. Mas em fé, nós vamos tomar os nossos filhos das mãos dos amalequitas e vamos resgatá-lo de novo. Pode ser que já foi para a mão dos amalequitas também os seus recursos. Pode ser que os amalequitas da dívida já levaram todas as suas heranças. Restituição. Agora, a restituição, ela acontece, né, quando Davi consulta o Senhor, quando ele se reanima no Senhor. Davi consultou ao Senhor dizendo: posso pegar de volta o que é meu? Pode, Davi, vai lá e resgata tudo de volta. Tá bom. Mas eu também tenho a gente fala, um ato profético. Eu disse na abertura do nosso encontro, eu disse, a gente gosta de Luiz Eduardo, a gente gosta de vocês, é um prazer vir para a Bahia, mas nós não viemos aqui para passear, nós viemos aqui para curar, nós viemos aqui para profetizar, nós viemos aqui para libertarmos. Outra hora vocês me chamam para passear, e eu não vou embora daqui, e a Yara também não vai, se a gente não profetizar para os homens cansados, para os casamentos cansados que estão parados, sem força. Nós vamos orar pelos casamentos cansados, sem força para lutar. Fica tranquilo, você também vai ser restituído, mas você vai buscar força no Senhor. Nós vamos orar pelas perdas que tiver, e numa unção profética, nós vamos declarar que os seus filhos vão voltar para sua casa. Eu acho que não tem ninguém com filho perdido aqui, porque eu não escutei nem um amém. Nem um amém. Não tem ninguém para ser resgatado da sua família? Não tem um filho para ser resgatado? E eu quero falar para os filhos: perdoe o abandono dos seus pais. Eles tiveram muito tempo egoisticamente olhando somente para o próprio umbigo, e esqueceram de olhar para vocês. Perdoa eles, porque depois desse retiro, nós estamos devolvendo para a sua casa um novo casamento, um novo casal, uma nova esposa, um novo marido, homem, de fato um homem. Tem nenhum filho que pode dizer um amém? Amém. Glórias a Deus. Como que nós vamos fazer isso? Eu sou um homem do altar. As coisas acontecem no altar. O altar é o lugar do sacrifício. No mundo bíblico antigo, era no altar que sacrificava. É no altar que o sacerdote intercedia pelo povo. E eu quero chamar, em primeiro lugar, para encher esse primeiro lugar aqui, os cansados. Quem está cansado? Quem assim tinha chegado aqui ou estava pensando em desistir de tudo? É hora de orar por você cansado. Jovens que estão cansados também. Jovens que estavam desistindo do casamento dos seus pais. Jovens que estavam pensando em sair de casa. Vamos orar por vocês?
gente que está cansado também com a enfermidade. Nós vamos orar por cura nesse lugar. Os enfermos vão ser revigorados nesse lugar. Eu preciso do auxílio do louvor. Amém? Preciso do auxílio do louvor. Primeiro grupo, então. Pode vir os cansados. Podem vir os cansados, os enfermos, os que estavam desistindo, já tinham desistido. Nós vamos orar por você, Yara, eu, os pastores. Vamos estar orando aqui, eu vou estar ministrando e eles vão estar orando, colocando as mãos, ministrando cura sobre a sua vida. Se tem alguém enfermo na sua família, que está te cansando, vamos buscar a cura, irmãos. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vamos chegando, vamos orar, cansados. Se você puder chegar bem na frente, porque o segundo grupo de pessoas vão estar logo atrás de vocês, vão ser os que deixaram a sua família desprotegida há muito tempo, os que deixaram seus filhos à deriva por muito tempo. Então vem para cá os casais, marido e mulher, que reconhecem que abandonaram, desprotegeram a sua casa. A gente vai estar orando por você. Amém. Está chegando. Um outro grupo de pessoas são aqueles que os amalequitas levaram seus bens, seus recursos. Você que por descuido entrou em dívidas, comprometeu o orçamento da família, um espírito de bancarrota, de falência sobre a sua casa, porque andou muito longe de Deus, ficou muito tempo longe do Senhor, sem consultar a Deus. Mas eu quero de volta, eu quero pegar de volta, Senhor, eu quero restituição. Amém. Muita gente chegando. Aí eu queria convidar Yara, pastor Helmut, Brigitte, vai passeando dentro das pessoas, vai tocando. Os enfermos estão mais à frente. Se alguém quiser orar pelos enfermos, chega aqui. Os enfermos, isso. A Yara pediu, separa os enfermos, aqueles que realmente estão doentes, para receber uma unção de cura. Eu posso imaginar que são os da primeira fila aqui? Posso? Ah, sim, pastor Helmut falou o seguinte: tem amigos da alma que já te trouxe para o altar, tem o teu discipulador, tem aquele que realmente escuta, o teu conselheiro, que já veio contigo para o altar. Você já pode ir orando por aquela pessoa que você trouxe no altar. Os enfermos, bem aqui pertinho da Yara, por favor. Os enfermos, bem aqui pertinho da Yara. Todos que estão aqui na frente precisam de cura física. Vocês precisam de um entendimento. A palavra de Deus diz: se está alguém entre vós alegre, aquele que está alegre cante. A Bíblia diz: se está alguém entre vós sofrendo, aquele que está sofrendo, que faça oração. Agora, se estiver alguém entre vós doente, então outros serão chamados. Chamem os presbíteros da igreja, e esses imponham as mãos sobre os enfermos, e a oração da fé salvará e curará o enfermo, e ainda ele se levantará, e os seus pecados serão perdoados. É essa oração que nós vamos fazer agora. Vou colocar as mãos sobre os enfermos, declarando essa palavra. E esse poder que Jesus tem, que morreu para nos curar e nos salvar, levou sobre o madeiro todas as nossas doenças e enfermidades. Essa unção nós vamos fazer agora. Nós vamos trocar a enfermidade.
Você vai levar a enfermidade ao altar, ao pé do Senhor, e vai vir com a saúde que tem em Jesus Cristo, em nome de Jesus, tá bom? Então os que estão enfermos, fiquem aqui no tapete para eu saber que você é enfermo para ser curado. A igreja pode ficar em pé, interceda com a gente. De repente vocês aí são os guerreiros que não estão cansados, que pode dar força ao cansado. Você pode ser aquele que está intercedendo, impondo as mãos. Você é aquele que está batalhando por nós agora. Nós que estamos aqui no altar somos os cansados, os que perderam. E vocês que estão na batalha junto com a gente, entra em batalha, em adoração. Nós vamos adorando e você vai louvando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, vai jogando cura para esse lugar. O Espírito Santo vai passeando entre nós. Vamos adorando. Começa a adorar a Deus agora. A unção desse lugar, o Espírito Santo está entre nós. Ele quer te restituir sonhos, Ele quer restituir negócios, Ele quer restituir a tua família. Ele está trazendo os teus filhos de volta, irmão. Ele está trazendo para perto de ti de novo. Filhos que foram roubados pelos amalequitas, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de amalequitas da sua casa, dessa cidade, da sua igreja, dos seus filhos. Espíritos amalequitas saiam, em nome de Jesus, porque esses filhos pertencem ao Senhor, porque nós somos o povo de Deus, e a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não vai ficar ninguém de fora. Oh Senhor, abra os céus agora. O Senhor que é onisciente, onipotente, onipresente, Senhor, abra os céus agora. Delegue anjos, Senhor. Coloque anjos a batalhar por nós, Senhor. Coloque anjos. Vai lá, anjos do Senhor. Aonde tiver um filho perdido agora, tira, resgata agora, Pai, em fé. Nós estamos clamando. Tira os filhos da mão, da prisão, das drogas, dos vícios, da prostituição, da promiscuidade, Senhor. Resgata, Deus, do ceticismo, da perda de valores, de princípios, ó Deus. Todos vão voltar. Eu posso ver, irmãos, eu posso ver anjos do Senhor batalhando pela sua casa, batalhando pelos seus filhos agora. Ô Senhor, ô Senhor, andamos em caminhos tortuosos, ó Pai. Andamos longe do Senhor, nos enfiamos em dívidas, perdemos coisas, perdemos negócios. Por irresponsabilidade colocamos a nossa família sobre o jugo do incrédulo, a acusação do incrédulo, Pai. Em nome do Senhor, tira de agora, Pai, o jugo da família da fé, da mão do inimigo, Senhor. Tua palavra diz que nós, se obedecermos a Tua palavra, a gente não ia pedir emprestado, a gente emprestaria, Senhor. Mude a história, Deus, mude a história, Pai. Mude a história do Teu povo. Nós estamos aqui quebrantados, nós estamos aqui chorando, Senhor, porque nós estamos arrependidos, porque nós não consultamos o Senhor na hora de fazermos algumas coisas. Oh Pai amado, Jesus diz, Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Chegou aqui no altar, Pai, enfermos, doentes, derrama aqui unção agora, Pai. Traga a cura nesse lugar, Senhor. Traga a cura, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos o espírito da enfermidade. Nós repreendemos aqui doenças do coração. Nós repreendemos aqui doenças, ó Pai, do pulmão. Nós repreendemos aqui, Pai, câncer, ó Deus. Caia por terra em nome de Jesus. O nome de Jesus Cristo tem poder. O nome de Jesus Cristo é poderoso. É Ele que está te tocando. Creia, receba a cura agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Receba, irmão. Receba. Receba. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Adoremos ao Senhor. Adoremos ao Senhor com força. Com força. Como aquele que está pegando de volta tudo que é teu. Restituição agora. Adora ao Senhor como um guerreiro que já venceu a batalha.
que já venceu a batalha. Adore com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Adore ao Senhor. Amém. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Já vi mover montanhas, e eu creio que meu Deus fará outra vez. O caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. O caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Amém. É importante que você entenda que é promessa de Deus. Aquilo que você tem colocado diante de Deus aqui agora, né, desde que, a não ser que tenha sido uma futilidade, mas no mais a restituição é promessa de Deus para a sua vida. E você precisa permanecer confiando nisso e não viver relaxadamente para amanhã perder novamente. Continue conquistando, continue lutando, continue fazendo a sua parte, continue na presença de Deus, e Deus fará grandes coisas. É verdade isso, gente, é verdade. Há tantos testemunhos que afirmam isso. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Ele não nos leva à desilusão, Ele nos conduz à certeza, nos conduz à fé. Não sei qual foi o seu desejo, seu pedido, sua oração, seu clamor, mas Deus é Deus de promessa, e Deus cumpre, e Deus já cumpriu a promessa na sua vida. Receba, agarre essa promessa e vá para casa como vitorioso. Você recebeu. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida. Caminhe nessa certeza, nessa vitória. Viva nessa segurança. E mais uma vez, muito obrigado, Yara, Wilson, por essa ministração maravilhosa. Deus acompanhe e abençoe a vida de vocês, assim como cada um de nós, que a presença de Deus conduz nossos passos. E podemos aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre.